Uma das noções mais difíceis de serem compreendidas por nós seres humanos está relacionado ao conceito de tempo absoluto ou tempo profundo. Estamos acostumados a lidar com séculos, anos, décadas, milênios, mas quando extrapolamos isso para milhões ou até mesmo bilhões de anos, a cabeça de muita gente dá um nó. E isso é perfeitamente compreensível, uma vez que as pessoas não estão acostumadas a lidar com essa quantidade de anos a serem analisadas. Entretanto, essa noção de tempo absoluto ou tempo profundo é muito importante para geólogos e profissionais diversos das ciências da natureza, uma vez que nos ajuda a compreender a história geológica do nosso planeta e também a história evolutiva da vida no nosso planeta. Para organizar melhor essa escala do tempo do nosso planeta, nós, geólogos, criamos a Carta Cronoestratigráfica, mais conhecida como escala do tempo geológico, e apresenta uma hierarquização de acordo com os acontecimentos que foram ocorrendo no nosso planeta. Então nós temos éons, temos eras, temos períodos, temos idades, temos épocas. Tudo isso a gente pode comparar a séculos, décadas, ano, mês e dia. Então, fazendo essa comparação, seria mais ou menos isso. E os acontecimentos que nós utilizamos para fazer essa hierarquização e mudança de uma era para outra, de um período para outro, diz respeito às mudanças geológicas e também biológicas que ocorreram no nosso planeta. Então, nessa aula de hoje, eu vou passar para vocês um resumão de toda essa evolução da história geológica do nosso planeta, atrelada também a algumas mudanças e evoluções biológicas, falando um pouquinho de cada éon, de cada era e também de alguns períodos. Vamos lá? O primeiro é o éon Radiano. O éon Radiano se inicia com a formação da Terra há cerca de 4,6 bilhões de anos aproximadamente e termina há cerca de 4 bilhões de anos. E o nome Radiano deriva do grego Hades ou Hades, que significa inferno. Então já dá para ter uma noção de como é que era o nosso planeta nessa época, né? Então isso se deve ao fato justamente de que a Terra, lá nos princípios, lá nos primórdios, era uma grande massa incandescente com rios de rochas, vulcões em erupções e uma grande quantidade de enxofre. Essa foi a fase mais violenta do nosso planeta, quando ele foi bombardeado por inúmeros meteoritos e a crosta então sofreu um intenso retrabalhamento. Acredita-se na formação de um grande oceano de magma temporário nesse éon radiano. A atmosfera neste éon radiano era composta por nitrogênio, amônia, hidrogênio, monóxido de carbono, metano e vapor d'água, todos esses elementos expelidos justamente pelos vulcões que estavam em constante erupção nesta época. Saindo do período radiano, a gente entra no período arqueano, que data de 4 bilhões de anos a aproximadamente 2 bilhões de anos e meio. E neste éon, o meio físico da Terra foi marcado por uma grande atividade tectônica e, além disso, um fluxo de calor 3 vezes maior que o atual. Ou seja, a Terra ainda era extremamente quente. Também durante esse tempo, a crosta da Terra se resfriou o suficiente para que as rochas e as placas continentais que já começavam a se formar, começassem então a dar origem aos primeiros protocontinentes. Data também desse éon arqueano os fósseis mais antigos, de aproximadamente 3,7 bilhões de anos. E esses fósseis eles consistem de microfósseis de bactérias. Na verdade, toda a vida durante mais de 1 bilhão de anos nesse éon arqueano foi única e exclusivamente bacteriana. Ou seja, esse éon foi a casa de colônias de bactérias fotossintetizantes chamados estromatólitos. Então vocês já guardam aí essa palavrinha fotossintetizantes porque ela vai ser importante para a evolução da vida no nosso planeta e já já eu falo por quê. Falando rapidamente de estromatólitos, esse nome deriva do grego estroma, que significa colchão ou camada, a depender do contexto que ele esteja inserido, e litos quer dizer pedra. Então, estromatólito nada mais é do que rocha em camadas. E do ponto de vista científico, os estromatólitos são o quê? São estruturas rochosas
construídas por colônias de organismos microscópicos fotossintetizantes chamados de cianobactérias. Então, a construção desse império, entre aspas, trouxe consigo um papel fundamental na história do planeta Terra e na história da evolução da vida. Eles faziam fotossíntese. Então, usando o Sol para obter energia, eles produziam oxigênio e aumentaram assim o volume de oxigênio na atmosfera para cerca de 20%. E isso permitiu que a vida começasse a prosperar, começasse a evoluir, começasse a adquirir formas cada vez mais complexas. Tudo isso no éon arqueano. Saindo do arqueano e entrando agora no éon proterozoico, então vocês observam que por enquanto eu estou falando apenas de éons, ainda vou falar de eras, ainda vou falar de períodos. Então, saindo do éon arqueano, a gente entra no éon proterozoico, que vai de 2,5 bilhões de anos até 542 milhões de anos aproximadamente. Então, a gente já está saindo dos bilhões de anos e entrando agora numa escala de milhões de anos. E foi nesse éon que os estromatólitos alcançaram sua maior distribuição, permitiu um enriquecimento gradual da atmosfera em oxigênio, abrindo então as portas para formas de vidas cada vez mais complexas e também cada vez maiores. Até então predominavam os organismos compostos de células procariontes. Só que a evolução animal possibilitou o quê? O surgimento de organismos formados de células eucariontes. E a gente tem o registro mais famoso, localizado na Austrália, é denominado de fauna de Ediacara. Esse termo Ediacara faz alusão ao local da descoberta lá na Austrália, onde foram encontrados os antigos fósseis de metazoários, que são nada mais nada menos do que seres pluricelulares. E fazendo um rápido parêntese para diferenciar procariontes de eucariontes, já que isso aí a gente geralmente estuda lá no ensino médio, a característica mais marcante de uma célula procarionte é o quê? É a ausência de um núcleo definido. Isso quer dizer que o material genético não está envolto por uma membrana nuclear, ficando então disperso no citoplasma. Já as células eucariontes são mais complexas quando comparadas a essas células procariontes. E como principal critério de diferenciação entre esses tipos de células é a presença de um núcleo verdadeiro nas eucariontes, em que o material genético está envolvido por uma membrana nuclear. E esses três éons geralmente são agrupados e recebem a denominação de pré-cambriano, uma vez que, apesar de toda essa evolução geológica e biológica que ocorreu até aqui nesses três éons, a brincadeira começa a ficar mais séria, começa a borbulhar e a fervilhar muito mais a partir do período cambriano, que está na era paleozoica e que está no éon fanerozoico. E o que é que vai acontecer então aqui nesse cambriano que fez com que tudo que ocorreu antes disso fosse simplesmente denominado de pré-cambriano? Há cerca de 540 milhões de anos aproximadamente, uma vasta variedade de animais começou a aparecer no nosso planeta, o que caracterizou esse período como uma explosão cambriana. Então, na saída do proterozoico e na entrada do fanerozoico, começou a ocorrer uma grande variedade de animais surgindo no nosso planeta e que ficou assim denominada como explosão cambriana. A vida era essencialmente marinha ainda. O que existia em terra nos continentes ainda era muito incipiente, ainda era pouco evoluído. Então a vida que começou a ocorrer no nosso planeta foi essencialmente marinha. Saindo desse período cambriano, onde ocorreu essa explosão de vida no nosso planeta, a gente entra no período ordoviciano. E é nesse período em que se diversificaram os organismos filtradores, como os briozoários, os braquiópodes, os equinodermos e os bivalves, por exemplo. Então, vocês observam que a evolução e a variedade de espécies e espécimes continuam a aumentar, continuam a crescer, mesmo saindo do cambriano e entrando no ordoviciano. Infelizmente, aqui no ordoviciano surge o primeiro grande evento de extinção, que marca justamente a passagem do período ordoviciano para o período siluriano.
aproximadamente 440 milhões de anos, cerca de 60 a 70% das espécies que existiam foram simplesmente extintas. As causas ainda não se tem uma certeza, a gente ainda não pode bater o martelo e confirmar as causas que geraram essa grande extinção no nosso planeta. Entretanto, as hipóteses mais aceitas hoje em dia são intensas atividades vulcânicas, intensas glaciações e a queda do nível do mar no nosso planeta. Vale lembrar que eu comentei agora há pouco que as formas de vida se encontravam principalmente nos oceanos. Então, se diminui o nível do mar, se aumenta a glaciação, se as atividades vulcânicas ficam mais intensas, se o nível de oxigênio nas águas diminui, o que é que isso vai ocorrer? O que é que isso vai gerar, perdão? Isso vai gerar uma grande mortandade de espécies e de espécimes que não conseguiram se readaptar às novas condições ambientais. Então, saindo do período Ordoviciano, a gente tem essa primeira grande extinção, esse primeiro grande evento de extinção. E aí no período Siluriano, que vem logo após o período Ordoviciano e logo após essa primeira grande extinção, a fauna teve que se recuperar desse grande evento de extinção em massa, a partir de adaptações a essas novas condições climáticas mais frias, oriundas justamente dessas intensas glaciações e dessas intensas atividades vulcânicas. Por que intensas atividades vulcânicas estariam associadas a condições climáticas mais frias? Porque todo esse material particulado que é emitido pelas erupções vulcânicas são ricas, por exemplo, em enxofre e outros aerossóis. E esse material particulado impede que os raios solares cheguem à superfície do nosso planeta, fazendo com que a temperatura na superfície planetária diminua. Então, ao longo do período siluriano, o clima se tornou mais ameno e estável à medida que o tempo ia passando, o que provocou um descongelamento das grandes massas glaciais que tinham se formado justamente por conta dessas mudanças climáticas no Ordoviciano, e com isso o nível do mar voltou a subir. O período devoniano é também conhecido como a Idade dos Peixes, justamente pela grande diversidade e multiplicação dos peixes, principalmente os ósseos, que desempenharam um importante papel na evolução dos vertebrados. O final do Devoniano foi marcado por uma severa extinção que devastou principalmente comunidades recifais, trilobitas, braquiópodes, moluscos, gastrópodes, cefalópodes. Além disso, a maioria dos peixes foi eliminada. Essas extinções se registraram nas comunidades de mares quentes e esse fato se corrobora justamente com as informações obtidas a partir da porção sul-americana do megacontinente Gondwana, em que durante o final do Devoniano se localizava próximo ao Polo Sul, ou seja, coberta por espessos depósitos glaciais, o que garantiram justamente a preservação desse ambiente durante esse evento de extinção. O próximo período é o período Carbonífero, que, como o nome já sugere, foi o período geológico em que surgiram as importantes jazidas de carvão mineral ao redor do nosso planeta. Foi durante esse período que todos os continentes se uniram para formar o megacontinente tão conhecido chamado de Pangeia, onde Pan é todo e Geia é terra, logo toda a terra num continente só. Esse período carbonífero também ficou conhecido por Idade das Grandes Florestas. Isso porque houve um aumento significativo dos pântanos e florestas do planeta, e é exatamente por causa disso que foi possível a formação das jazidas de carvão mineral a partir do momento que todo esse material vegetal morria e ficava sendo soterrado ao longo de milhões de anos, passando por processos anóxicos, ou seja, sem a presença de oxigênio, e que permitiram justamente a formação dessas jazidas minerais. Ainda aqui nesse período carbonífero, os répteis começaram a sua evolução e se diversificaram rapidamente durante o período seguinte, que é o Permiano.
O Permiano é o último período dessa era paleozoica, tudo isso é dentro do éon fanerozoico, mas o período Permiano é o último período da era paleozoica. Durante esse período, as massas de terra do planeta formavam, ou melhor, continuavam formando um único megacontinente, o supercontinente Pangeia, que confinava mais no seu interior o mar de Tétis, e todo esse conjunto era circundado por um imenso oceano que é denominado de Pantalassa. Foi durante esse período permiano que ocorreram dois importantes eventos globais que afetaram a vida no nosso planeta. O primeiro foi o término da glaciação do Gondwana, ou seja, da porção sul desse megacontinente, o que significou a retração e, consequentemente, o desaparecimento das geleiras sobre o continente. E, além disso, um melhoramento climático generalizado com a elevação da temperatura média da superfície do nosso planeta. O segundo evento de importância global e de natureza paleogeográfica diz respeito justamente às terras estarem unidas no megacontinente Pangeia. Esse megacontinente Pangeia, à medida que se movimentava a partir das derivas continentais, permitiu com que o choque de placas gerasse uma série de eventos climáticos pontuais, com o soerguimento de montanhas e mudança no regime de circulação de ventos, o que fez com que as regiões mais internas do megacontinente sofressem uma intensa aridização, ou seja, ficassem mais áridos. E essa intensa aridização desses ambientes mais internos, associado com um aumento da temperatura média do nosso planeta, permitiu que mudanças climáticas no final do Permiano gerasse o grande evento de extinção Permo-Triássica, ou seja, da saída do Permiano e entrando agora no período Triássico. E esse evento de extinção Permo-Triássica foi o maior evento de extinção que ocorreu no nosso planeta, dizimando 95% das espécies marinhas que existiam no planeta Terra. Então, saindo agora da era paleozoica, do período Permiano, a gente entra na era mesozoica, e o primeiro período dessa era é o período Triássico, o único período ao longo do qual, do início ao fim, todos os continentes estiveram de fato unidos numa única massa de terra. O megacontinente Pangeia, que vinha se formando e já dando as caras desde o período Carbonífero, passando pelo Permiano, praticamente todo unido, chega no Triássico completamente unido e permanecerá assim até o fim deste período. Isso permitiu o quê? Permitiu justamente que não existissem barreiras para a dispersão dos organismos terrestres por todo o planeta. Ou seja, não tinham mares entre grandes massas continentais. Todas as massas continentais unidas permitiam justamente essa movimentação livre e essa dispersão em terra. Muitos novos grupos surgiram no Triássico justamente por conta da grande extinção que ocorreu no final do Permiano. Entre esses novos grupos podemos citar tartarugas, crocodilos, pterossauros, que não são dinossauros. Os dinossauros começaram a surgir e a evoluir a partir do Triássico, e também os primeiros mamíferos. Já nos mares, a gente começava a ter a evolução e o aparecimento de tubarões e de outros peixes ósseos que começavam a ficar abundantes novamente nos mares do nosso planeta. Saindo do Triássico, a gente entra no segundo período da era Mesozoica, que é o Jurássico, que ficou mundialmente conhecido a partir dos filmes Jurassic Park, e é durante o Jurássico que o supercontinente Pangeia atinge a sua maior extensão. Entretanto, é aqui que ele vai começar a se fragmentar, e essa fragmentação vai dar origem justamente a pequenos oceanos, e toda aquela liberdade de movimentação que existia até o período Triássico deixa de existir aqui no período Jurássico. O ápice dos dinossauros se inicia nesse período, enquanto que os mamíferos, em sua maioria insetívoros e de hábitos noturnos, eram animais de pequeno porte e compunham a fauna de microvertebrados, ou seja, nós não éramos predadores, éramos simplesmente
presas. Saindo do Jurássico, a gente entra no Cretáceo, que é o último período dessa era mesozoica. E é aqui que surgem as primeiras plantas com flores, as angiospermas, que passaram a conviver com as bem estabelecidas até então gimnospermas. Muitos grupos de insetos com representantes atuais surgiram nesse período, desenvolvendo estreitas relações ecológicas com as angiospermas. É aqui no Cretáceo em que os dinossauros atingem o seu apogeu no nosso planeta, no que diz respeito à cadeia alimentar. Entretanto, é no final do Cretáceo que ocorre mais um evento de extinção que é o mais conhecido pela população de uma maneira geral, que é justamente a extinção dos dinossauros não avianos. Além disso, répteis marinhos foram extintos, os pterossauros foram extintos, além de outras tantas espécies que foram extintas justamente no final do Cretáceo. E isso ocorreu devido à queda do asteroide ou cometa na península de Yucatán, na cratera que ficou conhecida como cratera de Chicxulub. Então, com a extinção dos dinossauros que estavam no seu apogeu, deixou um espaço em aberto para a evolução de outras espécies. E saindo então da era mesozoica, agora começa a era cenozoica, que significa a era mais recente. E essa era é dividida também em 3 períodos: o Paleógeno, o Neógeno e o Quaternário. O Paleógeno é caracterizado como um período em que a Terra apresentava justamente esses nichos vagos por conta da extinção que ocorreu no final do período Cretáceo, e muitos desses nichos que antes eram ocupados justamente pelos dinossauros foram ocupados agora pelos mamíferos, que até então eram presa e a partir de agora começavam a se tornar predadores. Os continentes que no Cretáceo passaram por uma franca deriva continental, atingiram ou começavam a atingir uma configuração muito semelhante da atual, justamente no período Paleógeno. Entretanto, uma nova onda de extinção ocorreu por volta de 30 milhões de anos atrás, por conta de mudanças climáticas, o que permitiu o surgimento e a predominância de novos mamíferos que compuseram justamente a megafauna. Saindo do período Paleógeno, a gente entra no período do Neógeno, e esse período é marcado por uma nova aridização das superfícies terrestres do nosso planeta e também um resfriamento global. E agora, chegando no final da nossa viagem geológica pelo nosso planeta, chegamos no período quaternário, que é o período em que nós vivemos. Esse período é dividido em 2 épocas: a época pleistocênica ou pleistoceno e a época holocênica ou holoceno. O holoceno é a época em que nós estamos vivendo atualmente. As comunidades no Pleistoceno eram muito semelhantes às comunidades atuais. Além disso, as populações de Homo sapiens estavam em franca expansão nesta época, e dados no registro indicam que a chegada dos humanos nos vários continentes coincide justamente com a extinção da megafauna. Também é hipotetizado que doenças ou mesmo outras mudanças climáticas tenham vitimado os megamamíferos pleistocênicos. Por fim, chegamos na época holocênica, que é um termo utilizado para definir os últimos 10 a 12 mil anos, quando terminaram os efeitos da última grande glaciação que ocorreu no nosso planeta e vem até os dias de hoje. E antes de terminar, fica aqui um questionamento que eu vou levantar para vocês pesquisarem, caso o assunto tenha interessado vocês, que é o termo antropoceno. As mudanças provocadas pelo homem no meio ambiente ultimamente têm trazido debate a possibilidade de que nós já saímos da época holocênica e entramos na época antropocênica. Antropo, que está relacionado a homem, cênico, que está relacionado à época ou um período, um intervalo de tempo. Então fica esse questionamento para vocês pesquisarem. Será que de fato iniciamos uma nova época geológica no nosso planeta denominada antropoceno, que significa nada mais nada menos do que a época da dominação humana? Será que nós podemos dizer de fato que mudamos de época, ou será que ainda estamos no Holoceno e tudo que nós fazemos no nosso planeta não pode ainda ser considerado como intervenção a ponto de gerar uma mudança de época? Fica o questionamento para vocês.
Forte abraço e até mais.